Paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um dia abençoado para a honra e glória do Senhor. Hoje eu venho aqui por meio deste vídeo porque eu quero testemunhar um encontro que eu tive com o Senhor no leito. Eu tenho uma asma, que ela é uma asma muito grave, uma asma muito difícil de tratar. Quando eu falo ainda que eu tenho, porque eu ainda não recebi a cura dessa asma, mas eu creio que até o final deste processo, desse caminhar com Deus, o Senhor, Ele vai trazer a cura por completo sobre a minha vida. E devido a essa asma, né, uma condição muito difícil, eu acabei pegando aquela gripe influenza A. E aí a asma se agravou muito, ficou um quadro muito difícil. Eu lembro que tudo começou numa sexta-feira. Eu fui junto com a liderança da minha igreja, do meu ministério, fazer uma participação numa igreja amiga. E eu já não estava muito bem, eu estava bem com bastante falta de ar, passando bastante mal. E eu fui, louvei ao Senhor, mesmo ali com dificuldade. Quando eu saí, né, acabou, né, o culto, tudo, eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe que eu não estava me sentindo bem, que eu estava me sentindo muito mal. Então, ela me levou à UPA. Nós ficamos lá até umas 2, 3 horas da madrugada. A médica queria me encaminhar para a Santa Casa, porque todas as medicações que são feitas, né, para quem tem um quadro de asma não estava resolvendo a situação. E a oxigenação no meu sangue ainda estava muito baixa. Mas eu, ali, né, na teimosia, decidi vir embora para casa e não ir para a Santa Casa. Porque eu já havia tido outros casos, né, outras crises asmáticas e não foi tão grave assim. Eu consegui com a medicação em casa após ter ido ao hospital. E aí eu lembro de deitar no sofá e dormir por alguns segundos. E eu acordei com a minha mãe orando sobre mim. E ela falou assim: minha filha, vai pro hospital porque a sua respiração não tá normal. Você tá afundando o peito. E aí eu já acordei bem mais ruim do que eu tava, bem debilitada mesmo. Nós chamamos o SAMU, fomos de novo pra UPA, foi feito todo o quadro de medicação novamente. A oxigenação no sangue estava baixa, cada vez mais baixa, cada vez mais baixa. Já estava no oxigênio, porque já não estava saturando a temperatura de ar ambiente. E ali eu passei o dia inteiro, ali na UPA. Quando foi meio-dia, eu estava fazendo uma campanha de oração em horários proféticos. E ali eu estava orando meio-dia e eu estava orando para que Deus espantasse o espírito da morte, né? Que a palavra do Senhor fala lá em Salmos, né? Sobre o espírito da morte que assola ao meio-dia. Então, eu peguei e continuei fazendo essa oração. E na hora que eu estava orando, o Senhor me deu uma visão. Eu me vi parada num corredor e tinha uma pedra muito grande na minha frente. Mas era enorme essa pedra, eu não conseguia ver nada à volta, nada. E aí um vento muito forte veio e jogou essa pedra para longe. E aí eu vi a minha pastora vindo de encontro comigo. E ali Deus falou para mim que eu ia passar pelo leito. Ele falou para mim que esse era o meu leito e que eu iria passar por ele. Fiquei ali, né, orando ao Senhor, pedindo para que Deus me desse livramento, me desse misericórdia. Eles me transferiram para a Santa Casa. Fui para a Santa Casa, já era à tarde, né, já estava quase para a noitinha. Fizeram mesmo as medicações, tudo as medicações de novo, oxigênio, saturação no sangue. Era tanta furada, não sabe assim, que tinha hora que já não tinha mais veias. Os meus braços ficaram todos roxos e feridos de tanto que eles fizeram gasometria em mim, tiraram sangue e tudo mais. Então, ela falou assim, aí minha mãe falou assim para mim assim que ela ia para a igreja, né? E era isso já era de sábado para domingo. Eu passei a sexta-feira inteira, fiquei sábado inteiro, e aí, só que acho que eles iam fazer a ceia no sábado nesse dia. E aí ela falou assim: filha, eu vou pra igreja, e porque hoje é ceia, né? Você tá bem? Qualquer coisa você liga pra mãe e ela vem. E eu falei pra ela assim: mãe, traz a ceia pra mim porque eu quero cear. Porque na minha cabeça eu pensava: se eu não for voltar mais, se, né, coube a Deus me levar agora, que eu queria pelo menos ceiar e pedir perdão aos meus pecados ao Senhor. E ela saiu.
Quando ela saiu, não deu 5 minutos. O médico chegou falando que a minha situação estava muito grave, que os exames mostravam que a minha oxigenação no sangue estava abaixo do extremo. E aí eles me levaram para uma sala de isolamento. E nessa sala eu fiquei sozinha, ninguém ficou comigo. Nem o enfermeiro podia ficar comigo por causa da influenza. E ali eu tava vendo televisão, assistindo televisão, e tava passando Davi, né? Quando Davi tava fugindo de Davi tava fugindo de. Ai, meu Deus, esqueci o nome do rei. Tava passando essa novela. E ali eu assistindo e orando ao Senhor e orando ao Senhor. Aí eles falaram assim pra mim assim, ó, nós vamos fazer a última gasometria. Se essa não der certo, nós vamos entubar você. Aí o médico falou pra mim assim, que preferia me entubar antes da hora do que eu tivesse uma parada cardiorrespiratória e eles me entubassem ali em cima da hora, mas não conseguissem me salvar. Então, eles vieram, né, colheram este sangue e tudo. Ali eu já me desesperei, porque eu tava sozinha, não podia avisar ninguém, porque não podia celular ali naquele lugar. E eu já me desesperei, tentando ali confiar no Senhor. E aí eles fizeram a gasometria e aí ele veio falar comigo. Ele falou assim, ó, não tem jeito. Nós vamos entubar você. E aí já foi entrando aquele monte de gente na sala, trazendo os equipamentos, e aí todo mundo saiu. E aí entrou uma enfermeira, que essa era a enfermeira que ia fazer a anestesia em mim, pra mim, né, induzir ao coma, né? E aí ela entrou cantando um louvor. Ela cantou aquele louvor da sarça ardente pra mim. E ela falou assim, você tá com medo do quê? Você tá com medo do quê? Deus tá aqui. Ela falava desse jeito pra mim. E ali ela veio, né? Eu peguei e deitei, já esperando eles fazer o que eles tinham que fazer, né? Tentando engolir o choro e eles falando, Graziele, Deus tá aqui. Todos os médicos falavam, sabe? Deus tá aqui, Deus tá aqui. Fica calma, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí ela fez a medicação, ela pegou um acesso novo e tentou fazer a medicação, só que eu não estava preparada ainda. E aí a minha veia estourou inteirinha. Ficou assim verde, de fora a fora assim meu braço e estourou a veia. E aí ela falou assim, estourou a veia dela, vamos ter que pegar outro acesso. Aí eu lembro de ter olhado pro teto branco assim e ter falado, Senhor, que seja feita a tua vontade. E ali eu apaguei. Quando eu apaguei, eu sobrevoava sobre um lugar e eu via todas as gerações, todas, desde a primeira até os dias de hoje, ou desde os dias de hoje até a primeira geração. E eles andavam no tipo de uma fila, só que em espiral. E eles iam andando, e aí chegava um determinado tempo de um lugar, eles pareciam que eles eram esmagados, como se eles fossem folhas de papéis, eles viravam folhas de papéis. Quando todos chegavam num determinado lugar, eles viravam folhas de papéis. E ali eu comecei a entrar em desespero, e eu falava assim, Senhor, me tira daqui, eu não quero ver isso, por que o Senhor tá me mostrando isso? E eu lembro que eu falava assim, Deus, me deixa acordar, eu quero ver minhas filhas, eu ainda não cumpri aquilo que o Senhor confiou a mim. E aí aquelas pessoas iam sendo dizimadas a nada e meu peito, eu me senti uma angústia tão grande. Eu me senti num desespero tão grande de ver aquela cena. E aí eu escutei uma voz me chamar. E essa voz ela me chamou num lugar muito escuro, estava escuro. E aí o Senhor falava comigo, entra geração e sai geração, e todos eles estão indo na mesma direção, a sua própria destruição. E ali, irmãos, meu coração doía. Meu coração, sabe, doía. E Deus falava para mim, filha, se vocês soubessem do meu amor, se vocês soubessem o que eu tenho preparado para vós, vocês não fariam essas decisões. Vocês não se afastariam de mim. E ali Deus começou a falar e eu sentia como se ele estivesse cansado de ver os teus filhos tomando as mesmas decisões, as mesmas situações. E ali Deus falava para mim do seu amor, ele falava que ele tinha tudo preparado, era tudo lindo, era tudo maravilhoso. Só que nós se afastávamos dele, era nós, não era ele que se afastava de nós.
E ali ele falava para mim que ele ia dar um fim. Ele ia dar um fim a isto, porque ele não aguentava mais os teus filhos caminhar no mesmo propósito. E ali ele falou que ele ia fazer uma grande convocação. Ele ia começar a convocar os teus filhos. Os teus filhos seriam convocados para perto dele. E ele falou que vai ter um avivamento na terra. Todos aqueles que tiveram o Senhor no seu coração e andar diante das tuas palavras receberão um renovo do Senhor. E todos aqueles que precisarem passar pelo conserto do Senhor também passarão, porque Ele está a fim de trazer o povo dele de volta. E vendas serão arrancadas e pessoas entenderão o que é o Pai, o que é o Senhor dos Exércitos, o que é Jesus e o amor que Ele sente por nós. Muitas vendas serão arrancadas. Ele diz que vai ter notícias, que nós veremos dos avivamentos e das pessoas que entrarão em correção com Ele. Porque a própria palavra de Deus fala qual é o pai que não ama o seu filho, que não educa ele, que não o corrige. E ali Deus começou a falar comigo. E aí ele me mostrou, ele me abriu uma visão. Eu vi vários leitos, várias camas. E no pé de cada cama tinha 2 anjos. Um anjo brilhava muito. Um anjo era, nossa, ele era puro brilho, você quase não via ele. E um outro anjo, ele tinha umas penas, só que era cinzas, tipo assim, olhando assim, do jeito que ele me mostrou, cinza, asas mais escuras, um branco mais pro escuro, sabe? E eu falava assim, Senhor, mas qual é o teu anjo? Aí ele falava para mim, você vê este que brilha? Aí eu falava, sim, meu Deus, eu vejo, Senhor. E ele falava, este não é o meu anjo. Este é o anjo que tem entrado dentro das minhas igrejas e tem corrompido os meus filhos. Esse é o anjo que tem trabalhado dentro dos ministérios e tem enganado os meus filhos, mostrando coisas para eles que não são de mim, fazendo obras que não sou eu que estou fazendo. E ali ele começou a me mostrar igrejas sendo enganadas, pessoas em cima de altares, pessoas até acreditando realmente que é o Senhor na vida delas, mas não é. Não é. É o inimigo. Não era Deus. E aí ele falava assim, você vê este anjo de penas mais escuras, era um anjo robusto, sabe, muito forte, com uma roupa de general. E ele falava assim, este é o meu general. Este é o meu anjo de guerra. E aí ele falava para o anjo, anjo, revela-te para ela a tua verdadeira forma. E quando aquele anjo se revelou, era um ser que eu não sei explicar. Era algo sobrenatural. Mas ele tinha 6 asas e nas tuas asas haviam milhares de olhos, muitos olhos, muitos olhos. Uma coisa tipo assim, assustadora. Era sobrenatural aquilo, eu não sei nem explicar o formato que ele tinha. E ali Deus falava para mim, este é o anjo que vai descer contigo a partir de hoje. E eu falarei com ele e ele falará a você. Através de mim, este anjo vai estar na tua vida a partir de hoje para o ministério que eu confiei a você. E ali ele falou cerca da minha vida, ele falou cerca do meu esposo, que meu esposo passaria por um momento muito difícil, mas que era a mão do Senhor sobre a vida dele, a fim de acessá-lo o coração, acessar a alma dele. E ali eu comecei a escutar vozes falando ao meu redor, E aí eu fui escutando uma voz me chamando, Graziele, Graziele, Graziele. Aí eu fui acordando. E ali ainda do coma, sabe? E aí eu abri o olho, aí o médico falou assim, teu pulmão parou, você parou de respirar. Você ficou 24 horas entubada. Só que quando a gente estava pronto para te levar para UTI, os teus pulmões voltaram a funcionar sozinhos. E aí ele falava assim, a gente vai tirar agora o tubo da sedação e a gente vai transferir você para um leito de isolamento. E nisso, eles me destubaram ali, eu lembro de ter apagado algumas vezes, porque eu estava ali, parece que a minha alma estava ali, mas meu espírito ainda estava com Deus, sabe? Meu espírito ainda estava com Deus. Eu podia sentir o Senhor ainda falando comigo ali naquele lugar, e a presença e o amor de Deus.
foi lindo e assustador, mas o Senhor precisava marcar esse encontro comigo. Quando eu lembro agora e quando eu vejo aquela pedra do início, né, da visão que Ele me deu, era a venda dos meus olhos que o Senhor queria tirar. Eu estava passando por um momento de esfriamento espiritual. Eu estava tão fria, que eu entrava dentro da igreja, que eu escutava um culto, uma palavra do Senhor e eu não sentia nada. Eu sentia somente um vazio dentro de mim. Eu perdi a minha identidade, eu não sabia mais o que fazer. Mas eu lembro que todo o tempo assim eu falava, Senhor, não me deixa me perder de Ti, Senhor. Não me deixa, Senhor, eu perder a essência da adoração, não me deixa perder o primeiro amor. Eu não sentia nada, eu não sentia que Deus falava comigo, eu não sentia nada, a presença, nada, nada, nada. Um profundo vazio. Eu lembro de muitas vezes ter entrado dentro de um culto e chorar por causa da ausência da presença de Deus. E teve um tempo que eu pensei até abandonar a fé, abandonar a fé, abandonar meu ministério e voltar para o mundo, porque não fazia sentido para mim estar ali naquele lugar. Era como se eu tivesse morrido. Era como se eu tivesse morrido e realmente eu morri. A minha fé espiritual, o meu espírito tinha morrido ali naquele lugar. E Deus coube ao Senhor e o amor dele me levar neste leito, para que ele viesse a falar comigo, para que eu pudesse ver e entender o que é o amor do Senhor. Eu ainda estou passando, irmãos, pelo vale. Como eu falei para vocês, o Senhor disse que o meu marido ia passar por um momento difícil. Meu marido está passando por um momento de depressão, um momento de síndrome do pânico. Há 4 meses ele está desempregado. Mas o Senhor tem provido. O Senhor tem provido, não tem deixado faltar o alimento. E ainda por cima o Senhor falou que no meio deste vale eu ia gerar. 2 meses após, que foi em fevereiro, abril, 2 meses, 3 meses após o leito eu descobri que eu estava grávida. E eu estou grávida neste deserto, mas Deus disse que eu ia gerar. Ele falou que era o presente dele, era a promessa dele para mim, eu ia gerar no deserto. E eu estou gerando. E Deus tem cuidado, Deus tem feito. E eu quero gravar esse vídeo e deixar para vocês. O Senhor, Ele nos ama. Não é porque Ele está me permitindo passar por este processo que não é amor. É o cuidado de Deus. Às vezes Ele permite que nós colhemos as consequências das nossas decisões. Mas não é porque Ele não nos ama. É porque Ele nos ama muito mais do que podemos imaginar. Ele conhece todas as nossas falhas. Ele conhece o nosso caráter, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe o que eu precisaria aprender. O que eu precisaria me fortalecer neste vale. Para que quando chegasse o momento e a hora que Ele fosse me usar, que eu pudesse ser instrumento das mãos do Senhor e falar do amor dEle, eu estaria pronta. Eu estaria abastecida do Espírito de Deus. Então eu quero deixar para vocês este momento que eu passei com o Senhor. Ainda não acabou. E eu vou testemunhar acerca de todo este processo com Deus. E vocês vão poder ver que Deus ainda fala com os teus. O Senhor, Ele ainda cuida dos teus filhos.